que o torcedor do Vasco está em êxtase em casa nesse momento, depois dessa grande exibição do time, né? Na vitória sobre o São Paulo por 3-1. Mas antes da gente mostrar os melhores momentos, a gente vai mostrar aqui um lance para vocês, separado pelo Carlos Eduardo Mansur, né, que mostra o dinizismo puro, dinizismo na essência, troca de passes, paciência para jogar e um belíssimo gol do Ryan, né, Mansur? É isso, Felipe. A gente tem uma questão que aconteceu no primeiro tempo que me chamou muita atenção. O início do jogo, o Vasco repetia algo que ele faz nas suas partidas, que é acumula do lado esquerdo. Em geral, é o Paulo Henrique quem sobra pelo lado direito, porque o Ryan faz a diagonal ou para atacar a área ou para se juntar do lado esquerdo, onde normalmente está o Nuno, o Coutinho, para trocar passe. Aqui a gente vai ver uma adaptação ou uma situação que começa a acontecer no primeiro tempo e acontece nos 2 gols do Vasco. O Vasco prepara a saída da bola e o São Paulo vem para pressionar. Aqui o Hugo Moura recebe a bola, então o Vasco tem 3 homens para fazer essa saída. E o São Paulo tenta fazer a marcação, Luciano e André na frente, e aqui está se aproximando o Luca. A gente não sabe o que era determinado, se era apenas para os 2 marcarem os 3 da saída ou se era para o Luca encaixar no terceiro homem da saída de bola. O fato é, conforme o Vasco se prepara, o Luca vai fazer a vigilância no João Vitor. E quem começa a fazer a diagonal, que normalmente o Ryan faz para o centro, é o Paulo Henrique, lateral. O Ryan vai permanecer aberto do lado direito. Conforme o São Paulo faz essa marcação, a bola vem no Paulo Henrique. Como os 3 homens de frente do São Paulo estavam vigiando, os 3 homens, e o Alisson foi obrigado a saltar no Tietê, quem vem aqui no Paulo Henrique é o Enzo Dias. E aí isso vai resultar em quê? E atrasado, né? E com um salto atrasado, perfeito. O resultado é, o fato do Ryan, nesse momento do jogo, não ter feito a diagonal para dentro, e quem fez foi o Paulo Henrique. O espaço se abriu para o Ryan. Aí é muito espaço, né? Para um jogador com essa capacidade. E olha que um simples movimento, mais treinado, do próprio Paulo Henrique é que deu essa possibilidade. Deu essa possibilidade. Porque se ele fica aqui aberto, seja onde for na altura que ele tivesse, ia facilitar para o São Paulo. E aí o Ryan, evidentemente, vai finalizar com muita qualidade. O Ryan, tenho falado aqui, é como se o Diniz tivesse ido sem ir ao mercado, ele consegue um reforço para o Vasco. E para não dizer que a coisa foi aleatória, está aqui. Lateral para o Vasco, está juntando aqui Piton, Coutinho, Tietê e Hugo Moura, acho. 6 jogadores do Vasco, pelo menos, que estão na imagem da metade do campo para o lado esquerdo. Aí entra o Nuno, a bola vai cair com o Tietê fazendo o apoio, o Vasco segue trocando passe, o Hugo Moura, você vê que os 3 meias estão do mesmo lado do campo, a feita troca de passe, o Coutinho aqui aparece como clareando a jogada aqui, ó. Esse movimento do Coutinho é importante, ele vai clarear a jogada, tira, e aí tem o Piton. Quando o Piton tem, quem está do outro lado de novo é o Ryan. O time concentra de um lado, quem está sobrando é o Ryan. Se estoura lá naquela pressão, dá essa possibilidade aqui. Os times do Diniz normalmente ou resolvem por esse lado com troca de passe curta para atacar aqui as costas, ou fazem a inversão de lado, porque a defesa do São Paulo balança toda para o lado direito, e o espaço está aqui no Ryan. O Piton quem vai fazer essa virada. Sozinho o Ryan, né? Ele fica com muito espaço para trabalhar. É evidente que o gol não sai exatamente disso. Vai ter um desarme da defesa do São Paulo. O Ryan vai ter o mérito da insistência, da briga contra o Enzo Dias, recupera a bola e a partir daí vai sair no rebote o segundo gol do Vasco, o gol do Nuno. Até tomou a decisão errada do chute ali, o Ryan, me pareceu naquela altura, né? Podia ter feito o passe para o meio para que o gol saísse na primeira jogada, mas ele bate no gol e no rebote o Nuno... Né? Vou pegar e vou finalizar. Sem dúvida. Tá aí o belíssimo gol do Vasco. Mas foi o tema, se for ver, foi o enredo do jogo todo. Parece que foi fácil, assim, eu falo fácil no sentido de que o São Paulo não conseguiu construir nada ou levar perigo para o Vasco, porque o Vasco esteve ligado, bem posicionado, atento o tempo todo. Tanto que o terceiro gol, ele sai de uma pressão do Tietê, que tá lá em cima, pensou antes, é lógico que a bola foi mal tirada, mas ele tava lá. Um tema que durante muito tempo foi tema nos times do Diniz, a questão sem bola, né? Hoje uma das coisas que o Vasco fez muito bem no jogo foi defender. E defender pressionando, recuperando rápido a bola, não foi sofrendo atrás. O Vasco passou pouco tempo do jogo sofrendo atrás. Também porque o São Paulo isso que eu ia falar, ainda que o São Paulo tem construído pouco.
né, nos seus últimos jogos. A produção ofensiva do São Paulo é baixíssima, baixíssima. Assim, porque são não tem sido poucos os times que têm conseguido se defender tranquilamente do São Paulo sem sofrer. Eu acho assim, a gente pode analisar sobre 2 aspectos. Ao longo da temporada, a gente várias vezes aqui falou sobre a produção ofensiva do São Paulo. Neste momento, não dá para minimizar o peso dos jogadores que estão fora, né? Se você pensa em Luiz Gustavo, em Marcos Antônio, em Lucas, em Oscar, em Calera, em Ferreira, aí você está falando 5, 6 jogadores com status de titulares do time. Isso pesa, evidentemente que isso pesa. Agora, o problema se arrastou em diferentes momentos da temporada. Agora você tem uma questão muito clara, recorre a muitos jovens, esses jovens vão ter as suas oscilações. Se o time sai atrás, a pressão, a tensão, a ansiedade também, ela vai fazer uma diferença. Acho que isso tudo tem que ser ponderado no momento. Vamos ouvir então Felipe Coutinho e Ryan, os 2 jogadores deram entrevista ainda no gramado do Morumbi e a gente mostra para vocês. Hoje é um dia especial, né? Para mim, a gente, antes do jogo lá na concentração, quando o pessoal lá cantou parabéns, eu falei que era um prazer estar aqui no clube no meu coração, comemorando com eles ali. E meu maior desejo era fazer um grande jogo hoje como equipe e sair daqui vitorioso. E foi o que aconteceu. A gente se entregou, a gente treinou muito durante esse período aí que teve 100 jogos e hoje a gente fez um grande jogo merecido. O quanto o Diniz mudou o time do Vasco? O Diniz é um cara sensacional. O professor ele tem mudado todo mundo, ele tem conseguido tirar o melhor de cada um. No dia a dia, ele é um cara que cobra muito, mas também é o cara que sabe a hora de estar ali, apoiar, de dar um abraço. Então, nos treinamentos ele aumentou o ritmo, aumentou a intensidade e tudo isso eu acredito muito que vai fazer a diferença nos jogos. Ô Coutinho, você tem contrato só até o fim desse mês. Permanece? Como está essa negociação? Não, então, o pessoal está conversando, essa semana aí eu acho que é uma semana positiva para conversar e decidir tudo. E o presente para a ida vai ser qual? Bom, eu só chego em casa amanhã, hoje é dia dos namorados, né, mas eu sempre brinco com ela que, no meu dia eu ainda tenho que dar presente, mas com certeza eu vou chegar com as flores em casa. Já que você vai ter que ser no cobertor hoje, né? É verdade, ficar aqui, mas muito feliz com a vitória e é isso, agora descansar, a gente tem um período longo sem jogos e é um período muito importante para a gente trabalhar e quando voltar dessa mesma forma que a gente terminou esse ciclo. Tá aí, portanto, o Felipe Coutinho. Parabéns ao Coutinho, é um grande cara, né? Uma grande figura, Felipe Coutinho, fazendo 34 anos, Felipe Coutinho. É isso, o tempo passa. Eu me lembro, outro dia ele tinha 18. Né, se apresentando a Inter de Milão, na Itália. Eu lembro do Coutinho com 18, que eu não consigo lembrar mais, sou eu com 18. Faz bastante tempo. Olha, faz bastante tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos ao frio do Morumbi, 11 graus lá em São Paulo, aquele friozinho gostoso. Lá estão Odinei Ribeiro, Aline Calandrini e Alexandre Losetti, olhando as redes sociais para se inteirar de tudo que está acontecendo fora dali, se há críticos ao trabalho de Alexandre Losetti, não pode acontecer, o Alexandre está voando. A crítica está questionando ou colocando que eu acho que o Coutinho está deixando a barba dele, tentando jogar uns produtos para crescer, para ficar igual o Odinei, mas não tem jeito, tem que avisar o Coutinho que a barba dele não vai ficar igual a do Odinei junto, não. Nunca, viu? Meus amigos, boa noite para vocês, bem-vindos. Eu vou me defender. Você deu um ano a mais pro Felipe Coutinho. Tem ele isso? Ele fez 33. 33? Aí quando eu ouvi, eu falei, não vou corrigir o Felipe, né? Que é parente do técnico vencedor hoje. Aliás, hoje vão te confundir com ele ou não? Porque hoje se confundir é só coisa boa, né? Hoje pode, porque só vão vir elogios, né? Exatamente. Aí eu falei, não, antes de eu falar, eu preciso conferir. O Coutinho fez 33 anos, 9-2, assim como o Neymar, aquela geração. O Felipe, ele gosta mesmo de deixar os outros mais na verdade, foi só para ver se vocês estavam prestando atenção no programa. É isso. Tá bom. Ô, Odinei, é o seguinte... Agora sim, Odinei, vou com você. Você que manda. Odinei, sabe o que eu ia falar? Desligado, ele fala, boa noite, Fernando Diniz. Exatamente, acontece com alguma frequência. Ô, Odinei, seguinte, Dia dos Namorados hoje, ex em Dia dos Namorados não funciona muito bem, né? E é o que aconteceu aí. O ex-Fernando Diniz apareceu aí para estragar o Dia dos Namorados dos São Paulinos. Não, Odinei? Boa noite, bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Diniz, Mansur, Alex. Acho que deu saudade do ex, interessante. Exatamente, um dado interessante. O Diniz, jogando aqui no Morumbi como visitante, nunca havia vencido.
E hoje é a primeira vitória do Vasco fora de casa, um tempão que o Vasco também não ganhava. A última vez que ganhou fora de casa foi contra o Nova Iguaçu, jogando no Newton Santos. E hoje, pelo Brasileiro, primeira vitória. E com detalhe interessante, né? Losetti e Calan jogando muita bola, né? O time do Vasco hoje foi muito superior ao time do São Paulo. Tudo bem? Tudo bem, amigos. Boa noite aos colegas do Troca. Foi muito superior, né? Se o Diniz transformou essa equipe, só o tempo vai dizer, mas que você já vê mudanças táticas e mudança na postura, fica muito claro. Eu estava ouvindo os amigos do Troca agora há pouco. É muito nítida o comportamento. O que me chama a atenção é com o Diniz, que mesmo fora de casa, mantém a sua ideia de jogo, né? A gente falou bastante sobre o Ryan, a gente falou bastante sobre o Coutinho, que está literalmente de parabéns, mas achei que o Moura foi muito consistente, o sistema defensivo foi coordenado, né? Você vê uma evolução muito clara, porque você via que era uma equipe que tinha muito problema defensivo, né? Existia essa questão, e você vê que com o tempo você já vê uma coordenação melhor de um modo geral. Fala da postura, fala na pressão sem bola, os gols inclusive acabam saindo também dessa insistência de perder, de pressionar. Foi um bom jogo do Vasco, acho que o melhor até então, sobretudo nesse campeonato brasileiro. Um São Paulo com muita dificuldade. Claro, tem vários desfalques, mas mesmo assim eu acho que poderia estar jogando melhor com os nomes que tem, com os nomes que tem disponível no elenco. Acho que o Zubeldia poderia já buscar uma solução, achar uma solução, né, para essa falta de criatividade. Hoje, defensivamente, também foi mais uma partida muito abaixo. É difícil selecionar algo bom no jogo do São Paulo hoje. No Vasco realmente tem diversos fatores positivos e dinâmicas interessantes da gente observar, e muito característica do Diniz também. Ô Losetti, antes da bola rolar, aqui no nosso pré-jogo eu comentava, né, parada boa para bom treinador, ou seja, o Vasco evoluiu nessa parada, já que o último jogo foi no dia 31 de maio, quando perdeu o Bragantino em São Januário. Primeira parada, né? Agora vem mais uma. Falei muito com o Diniz, mas boa noite, Mansur, boa noite, Alex. Eu acho assim, o Vasco hoje, ele condicionou o São Paulo a uma situação, criou... É difícil a gente falar, né, que tudo é planejado, que tudo é criado, mas ele condicionou o São Paulo à situação de ver o Ryan saindo do lado direito e se juntando lá à esquerda, junto com o Nuno, com o Coutinho, com o Piton, perdão, e só o Paulo Henrique do lado direito, para que o gol saísse no posicionamento original do Ryan, com o Paulo Henrique vindo por dentro. O São Paulo simplesmente esqueceu do Ryan, né? Eu não sei se condicionado por essa movimentação que ali não aconteceu, e a partir do primeiro gol, em que eu acho que o Rafael falhou, e falhou também nesse lance, em toda a construção. Primeiro ele não tira a bola quando ela cruza a frente dele, depois ele sai jogando mal, e aí o Vasco, depois do primeiro gol, dominou completamente, muitas dinâmicas de associação, muita movimentação, o Piton vindo por dentro, o zagueiro construindo, a bola passando nos volantes. E repito a informação que eu dei durante a partida, o Felipe Coutinho foi o jogador do Vasco que mais deu passes. É muito raro a gente ver o camisa 10 dominando tanto assim o espaço e a posse de bola. Normalmente essa estatística é do zagueiro, é de um volante que faz saída de bola, às vezes de um lateral. Essa foi a primeira boa defesa do Léo Jardim no jogo, né? Até então ele não tinha trabalhado, o Lucas Freitas obrigou, falou, vamos ver se ele está acordado, vamos fazer um recuo aqui meio maroto para ele. Talvez essa foi a única, né? Porque a do Rian foi indefensável. E o Coutinho, assim, a bola passando por ele o tempo todo, bateu essa falta, foi uma grande atuação dele, mas não só dele. Acho que o Vasco coletivamente jogou muito bem. E o São Paulo tem muitos problemas. Eu estava ouvindo o Mansur. Claro que os desfalques são um horror quando você pensa na qualidade dos jogadores que estão fora, mas eu acho que está faltando solução, né? O Luciano de 10, o tempo todo, onde ele não vai bem, sem que você tente mexer com as peças que estão à disposição, que eu acho que poderia ter um tripé de volantes, adiantar um pouquinho mais o Luciano, fazer uma dupla de ataque com mais cara de dupla. Eu acho que o São Paulo não tem variação, está refém desse desenho, só esperando que os lesionados voltem. É pouco, é um ataque muito inofensivo, o terceiro pior do campeonato, e vai ter que melhorar demais. Aqui, principalmente pelo primeiro tempo do Vasco, quase que perfeito, né? Mas o segundo tempo ele jogou em função do primeiro, né? Ele pôde se dar o luxo de baixar um pouquinho mais, explorar o contra-ataque com o Ryan do lado direito, que voltou a ficar posicionado por ali, né? O Coutinho municiando essas peças importantes também, e controlou o segundo tempo, controlou, assim, e o São Paulo inoperante, não mudou muito, ele só foi inteligente, utilizou daquele momento, né, 2-0, vamos segurar um pouquinho mais, vamos tentar explorar aqui esse contra-ataque. Foi inteligência mesmo, né, mudou um pouquinho a forma de jogar, mas não mudou a atitude, não mudou mesmo, baixando um pouquinho mais, continuou ali inteligente na marcação, pressionando a bola, as coberturas corretas ali, só mudou um pouco a estratégia do jogo.
E o detalhe também, né, Diniz, quando a bola começou a rolar, o Vasco entrou na zona do rebaixamento. Com a vitória, o Vasco sobe algumas casinhas. Pois é, o Vasco agora é o 13º colocado com 13 pontos, são 2 pontos à frente do Internacional, que tem 11, e é o primeiro na zona do rebaixamento. O Vasco dá uma escapada aí, são 7 jogos com o Diniz, né? E a melhora é evidente, são 3 vitórias, 3 derrotas e um empate que classificou o Vasco na Copa do Brasil contra o Operário. Nem dá para dizer, o Vasco nem tinha feito, não é dizer que o Vasco tinha sido melhor do que o Bragantino quando perdeu em casa de 2-0, mas aquele placar já não mostrava o rendimento do Vasco, que finalizou 20 vezes naquele dia. Sim. Só eu estava ouvindo o Losetti falar sobre o Losetti, a Calan e o Odinei falando sobre o Coutinho. Não é que é evidente que ele é talentoso, não dá para atribuir só a isso, mas não dá para desprezar o peso do quanto o nosso calendário atrapalha o rendimento de alguns jogadores, né? O melhor rendimento dele, com participação intensa o jogo inteiro, vem num jogo após 11 dias de intervalo. O Nuno, que era um jogador que quase sempre sentia fisicamente os jogos, precisava ser substituído, hoje vai sair, após um ótimo jogo, vai sair nos acréscimos do jogo. O último jogo dele, ele jogou 90 minutos contra o Bragantino, nunca tinha repetido 2 jogos inteiros e hoje quase repetiu, justamente com 11 dias separando os 2 jogos. Só pode fazer esse jogo todo que o Vasco fez com essa condição física melhor, né? Senão você não consegue executar tudo isso com bola e sem bola, né? Hoje o Coutinho foi sair aos 43 jogou do segundo 88 tempo. minutos. 43 do segundo tempo. Valeu, Dinei, Losetti. Saiu para ser aplaudido, né? É isso, exatamente. Uma vitória que até então era 3-0, né? Depois nos